Oi, turma, tudo bom? Vamos continuar aqui nossas questões sobre leis de Newton, agora questões de cálculo. A primeira, ó, uma força F vetorial, né, de módulo igual a 16 newtons, paralela ao plano, está sendo aplicada, né, em um sistema constituído por dois blocos A e B, ligados por um fio inextensível, né, de massa desprezível, como representado na figura a seguir. O bloco, né, a massa, né, do bloco A é igual a 3 kg e a massa do bloco B é igual a 5 kg. Não há atrito entre os blocos e a superfície. Calculando-se a tensão no fio, obteremos. Né? Então, turma, primeiro de tudo, quando ele fala de força vetorial, é que quando nós falamos que alguma grandeza é vetorial, né, significa que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Né? No caso, a força pode ser medida. Então, quando essa grandeza, né, que é a força que pode ser medida, ela é vetorial, ela tem valor, direção e sentido, certo? Então, no caso aí, e quando ele fala aqui, ó, que um fio é inextensível, que ele não pode ser estendido, né? Não pode esticar, tá certo? E ele está dizendo que não há atrito entre os blocos, então nós não vamos nos preocupar com atrito, tá bom? E ele fala sobre tensão, né? Tensão no fio é a força exercida em fios ou, né, em cordas. No caso, o fio aqui que está unindo, né, os dois corpos A e B, tá certo? A força exercida aqui, ele quer saber, né, que nós vamos representar por um T grande, tá certo? A tensão ou tração que nós falamos. Então vamos analisar os dois corpos separadamente, né? O primeiro corpo aqui, ó, né, quer dizer, os dois corpos nós temos aqui que eu representei, ó. Eu separei eles, né, justamente para você analisar, né, nessas situações aqui, quando tem dois corpos, você analisa os dois corpos separados e depois analisa eles juntos, certo? É assim que você faz para resolver a questão. Primeiro, separando os corpos, como é que fica? Ó, no corpo B, eu vou ter aqui a força F, né, impulsionando quem? Ora, a força F impulsiona os dois blocos, certo? Os dois blocos, sendo que uma parte, né, da força, né, F é distribuída para o corpo A, né? Que nós dizemos o quê? Que o corpo A está sendo impulsionado aqui, ó, por essa corda, né? Que nós chamamos por essa tração, essa tensão, certo? Então, parte da força F vai para cá para impulsionar, né, o bloco A. Nós vimos pela terceira lei de Newton que se, né, eu aplico uma força sobre o bloco A, no caso, né, o B aqui exerceu uma força no A por meio de uma força chamada tensão, né, atração. Se o B faz uma força em A faz uma força no B, com a mesma força, de mesmo valor, mesma intensidade e o sentido contrário. Então tem uma atração aqui também, ó, no B, certo? Então, para o bloco B, eu tenho o quê? A força F, né, menos a força de tração, tá certo? Que seria o quê? Que seria a força aqui aplicada sobre o A, tá certo? Sendo que os dois blocos aceleram de uma forma igual, tá certo? Então, ao analisar aqui somente o corpo A, turma, como é que fica aqui, ó, na primeira situação? Nós temos que, para o corpo a única força resultante é quem? É a atração, é a tensão. Que, como é que pela segunda lei de Newton nós medimos? Massa vezes aceleração. Mas aqui, se é para o corpo A, é a massa do A, tá certo? E na segunda situação aqui, ó, no B, né? Se nós definimos o sentido positivo da trajetória como sendo, ó, da esquerda para a direita, a resultante fica como, ó, se a força F está na mesma direção em sentido da trajetória, então aqui a força F é positiva. Como a atração está no sentido contrário aqui da trajetória positiva, a força é negativa. Pronto, eu somei essas duas forças, né? E a soma dessas forças é o que? É a resultante, né? É a força F que está vencendo menos a atração que está atrapalhando, tá certo? Que no caso aqui a gente pode obter quem é positivo e quem é negativo através do sentido positivo da trajetória. Quem está na mesma direção em sentido da trajetória é positivo, no caso o F é positivo, e a atração está no sentido contrário, então é negativo.
Pronto, essa daqui é a resultante, que pela segunda lei de Newton é o quê? É massa vezes aceleração. Como é o bloco B, então é a massa do B vezes a aceleração que ele adquire, que é a mesma aceleração do sistema. Então eu tenho essas duas equações, turma, né? Que nessas equações eu posso fazer o seguinte artifício, né? Pegar aqui, ó, e, né, somar de uma por uma, tá certo? Isso aí é uma propriedade da matemática que nós podemos fazer. Por exemplo, se eu tenho 2 igual a 2, você concorda comigo que é igual? E se eu pegar 4 igual a 4? Professor, continua igual. Se eu pegar a primeira, vamos dizer assim, sentença e somar com a segunda da seguinte maneira, ó, 2 mais 4 e 2 mais 4. Eu somei este lado, né, das equações com o outro lado das equações, né? Vai continuar igual? Vai. Então, isso é uma propriedade da matemática que nós podemos usar. Somar sistema de equação, né? Um sistema de equação que você já deve ter visto em algum canto, né? Por aí, ou se não viram, né? Vocês vão aplicar aqui esta situação, certo? Somar, né? O lado direito de uma fração, né? Quer dizer, de uma sentença com o lado direito de uma outra segunda sentença e igualar com o lado esquerdo, né? Somado com o outro lado esquerdo da outra sentença, certo? Então, você faz assim, ó, somando t com f menos t, como é que fica? Você cortaria o t, né, com menos t, porque t menos t dá zero. Sobraria só quem? Sobraria somente a força F. Tá aqui, ó, força F. E do outro lado, né, você tem somando massa de A vezes aceleração e massa de B, né, ó, massa de A vezes aceleração e massa de B vezes aceleração. Que colocando em evidência, como é que fica, ó? Né? Colocar em evidência é colocar o mesmo termo igual, né, do lado de fora, né? No caso, eu coloquei aqui, ó, a aceleração é igual para os dois, diferente mesmo é a massa, né? Então fica desta maneira a expressão, a força F fica sendo, né, a soma da massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Certo, turma? Então, nós podemos substituir os valores nessa terceira, né, equação, tá certo? Que a força F, né, aqui na questão, ele deu que é 16, substituindo, né, na expressão 3 os valores, ó, 16. A massa de A é massa de B, a massa de A é 3, a massa de B é 5, vezes a aceleração, né, que nós não sabemos ainda, mas vamos encontrar neste momento, ó. 3 mais 5 dá 8, então 8A de um lado e 16 do outro. 8A de um lado, 16 do outro. Eu pego esse 8, está multiplicando, passo a dividir, né? 16 por 8, 2, certo? 2 metros por segundo ao quadrado, que é como nós medimos a aceleração. Então, você viu, né, que nós temos que fazer isso para obter a aceleração, mas você poderia analisar, né, individualmente ou ao todo como? Primeiro, aqui, ó, eu coloco para vocês que no corpo A nós temos o quê? Que a resultante no corpo A é quem? É a tração, né? A tensão. E a massa dele é a massa de A. A aceleração que ele adquire é a mesma aceleração do sistema, certo? Então você obteria essa primeira equação, ó, certo? Resultante é a tração, é igual a massa vezes a aceleração. A massa da primeira situação é quem? É o do corpo A, e a aceleração, né, é a aceleração do sistema. Na segunda situação, que eu só tenho o corpo B, vamos lá. No corpo B, a força resultante é o quê? Ora, se você adotar aqui um sentido positivo, é força F, que é positiva, menos a tração, que é negativa. Então, a resultante é isso daí. E para o corpo B, a massa é quem? A massa de B. E a aceleração do sistema. Então, para o corpo B, como é que ficaria se você analisasse somente o corpo B? Ficaria F, né, menos a tração ou tensão, né, que é a força resultante, igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo B vezes a aceleração do sistema, certo? Então, você verifica que, né, você sempre está aplicando quem? A segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, que, se eu for analisar apenas o corpo A, aí eu tenho que pegar somente a força resultante do A, né, vai ser igual a quem? A massa apenas do A
vezes quem? Vezes a aceleração que o A adquire. Né? Se eu pegar só o corpo B, então vai ser a resultante do B, né? Que no caso a resultante do B é a força maior menos a menor, né? É a força positiva F menos a negativa T, certo? É a força F menos o T, não é isso? F menos o T, tá certo? Que seria igual aqui a massa vezes a aceleração, mas a massa é somente do B e a aceleração do sistema. Professor, mas se eu quiser pegar todos os corpos, né? Os dois corpos, ora, aqui vai na situação 3, ó. No corpo A e B, quem é a resultante? Ora, a resultante é a força F, né? É a força F, tá certo? E a massa de todos os corpos é quem? Né? É a massa do A e do B. E a aceleração do sistema. Então, quando você analisa o todo, A e B, existe o quê? Uma força F, né? Que é a única força atuando nos dois corpos, tá certo? Se você fosse juntar os dois, certo? Imagine aqui você colocando, né, um pano, certo? Coloque um pano aqui nos dois corpos, certo? E você analisaria o quê? Que você não veria essa força de tração aqui, na verdade? Por quê? Tá coberto por um pano, eu só tô vendo como se fosse os dois, fosse apenas um, né? Tá coberto, eu não consigo ver. Então, somente existe o que impulsionando esse dois blocos? A força F, que seria a força resultante, né? Então, a força resultante F, que tem aqui na terceira situação, ó, F, né, bem aqui, ó, é igual a quem? Né? O F é igual a massa dos dois vezes a aceleração, né? Então, o todo aqui na situação 3, né, você está fazendo, né? O todo é quem? A força resultante para todos é a força F, a massa de todos, massa de A mais massa de B, vezes a aceleração do sistema, que é o A. Então, né, você consegue entender aqui as equações dessa maneira. Se for individual, né, pega a resultante naquele corpo, né, e multiplica pela massa daquele corpo vezes a aceleração. Se for o todo, pega a força que está sendo aplicada sobre o todo, que no caso é a força F, e a massa do todo, que no caso aí é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema, certo? Então, é assim que nas questões de cálculo sobre, né, esse estilo de questão, nós resolvemos, tá bom? Então aqui, turma, né, eu encontrei primeiro a aceleração para vocês, utilizando a equação 3, né, mas a questão quer o quê? Que é a tração. Por que eu encontrei a aceleração primeiro? Porque para encontrar a tração aqui, ó, seja na primeira situação, né, utilizando aqui somente o corpo A ou somente o corpo B, no fim eu vou precisar da aceleração, tá vendo? Para encontrar essa tração. Então eu encontrei primeiro aqui pela equação 3 a aceleração, certo? Para depois substituir em uma das duas, né, da primeira ou da segunda. Então, utilizando aqui a primeira, né? Você, para encontrar a tração, pode utilizar a primeira ou a segunda, tá certo? Já que aparece aqui tração, não é isso? Então, utilizando aqui a primeira, né, substituindo o valor a massa de A, né, nós sabemos que é 3. E a aceleração que nós encontramos, 2. Então, 3 vezes 2, 6. Resposta item B, certo? Beleza. Então, vamos nesse mesmo raciocínio aqui para a questão 2, né? Os blocos A e B têm massas, né, de 5 kg e 2 kg, estão apoiados no plano horizontal perfeitamente liso, né? Aplica-se ao corpo A a força horizontal F de módulo ou valor 21 newtons. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo ou valor, certo? Em newtons igual a quanto? Então vamos lá, turma. Ó. Imaginando naquela situação que eu falei para vocês, ó. Vamos analisar somente o corpo A e depois somente o corpo B, certo? Analisando somente o corpo A, como é que nós temos? A força F, né, está sendo atuada aqui nos dois blocos, certo? Sendo que uma parte da força F é aplicada em quem? Para impulsionar o bloco B, que eu vou chamar de Fzinho, certo? Mas se está sendo exercida essa força Fzinho por meio de quem?
do bloco A. O bloco A que empurra o B. Então, se está sendo exercida uma força F no B, o B reage pela terceira lei de Newton e faz uma força F no A, certo? Então, existe aqui, somente no B, essa força F, certo? E no A, existe a força F e a força F contrária aqui à força F, tá certo? Nós queremos saber quem? Né? A força de contato entre os blocos, que é F, tá certo? Então, analisando corpo a corpo, primeiro, o corpo A, como é que seria? Ora, você adotando aqui o sentido positivo da esquerda para a direita, a força F seria positiva, né? Para a resultante, não é isso? A força F seria positiva e a força F seria negativa. Pronto. Eu somei essas duas forças, né? A força F positiva e a força F negativa. Isso aqui é a força resultante para o bloco A. É igual a quem? Massa vezes aceleração. Mais a massa de quem? Do bloco A vezes a aceleração do sistema, que é a mesma, né? Pronto. Essa aqui é a primeira equação. A segunda, do B. Do B eu vou analisar apenas força igual a massa vezes aceleração do B. Quem é a força resultante para o B? É o F, certo? Aqui, F. Quem é a massa do B? Massa do B, né? Aqui que nós vamos depois ver, né? Que é 2 vezes a aceleração. Tá aí, ó, a força resultante, né, exercida no B é a força F vezes a massa dele vezes a aceleração que ele adquire. Então, nós temos essa situação quando fizemos aqui essa artifício de somar as duas frações, né, os dois lados das frações. Como é que nós ficamos? Ó, se eu somar este lado da fração com este, né, eu vou cortar aqui F menos F com F, porque vai ficar F menos F que dá 0. Sobra só quem? Sobra somente o F. Aqui, ó. E do outro lado eu somo massa de A vezes A, aceleração, massa de B vezes aceleração, né? Eu vou colocar em evidência, vai ficar o quê? Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Essa terceira equação é o quê? É a equação que envolve os dois, né, corpos. Por quê? Nos dois corpos, quem é a força resultante? A força F. Quem é a massa de todos os corpos? Massa vezes aceleração, né? E quem é a aceleração, né? É a aceleração do sistema. Então, essa daqui será a resultante do todo, certo? Do todo, né? A primeira equação é a resultante do A, a segunda equação é a resultante do bloco B e a terceira do todo, certo? Então, é assim que você analisa estas, né, situações aqui, né? Quando tem dois blocos, você pode, né, trabalhar com um, com outro ou com um todo. Então, a questão está querendo o F, turma. Para encontrar o F aqui, turma, eu tenho que ter aceleração. Então, vou obter aceleração aonde? Eu posso obter, como eu obtive lá na questão anterior, da equação 3. Ó. Por quê, professor? Porque aqui a questão, ela deu a força F, né, que é 21, deu as massas, que é 5 e 2. Então, fica fácil encontrar aceleração, né? Então, vamos lá, substituindo, ó, F, 21, massa de A e massa de B é 5 e 2, e a aceleração eu quero saber. 5 mais 2 dá 7, né? Então, fica 7A de um lado e 21 do outro. Pegando 7 aqui, que está multiplicando, passando para o outro lado, dividindo, fica 21 por 7, dá 3. Encontrei a aceleração. Mas essa não é a resposta, né? Eu preciso da aceleração para encontrar a força F. Então, eu posso obter F, aqui, ó, através da equação 1 ou da 2. Né? Como a equação 2 tem menos termos, então eu vou direto para a equação 2. Então, aqui na equação 2 eu tenho, né, massa de B, que é 2, vezes a aceleração que eu encontrei, que é 3. 2 vezes 3, 6. 6 newtons, a resposta é o item E. Beleza? Então, vamos aqui para a terceira. Aplicando-se uma força F de intensidade de 50 newtons ao bloco A, conforme a figura, os blocos A e B possuem massas respectivamente iguais a, né, 2 e 3 kg. As superfícies de contato são perfeitamente lisas. Determine a aceleração dos corpos em metros por segundo ao quadrado. Então, turma, aqui, né, como ele quer a aceleração, né, seria o que? A aceleração do sistema, que eu posso obter através de quem? Da força resultante do sistema. Qual é a força resultante do sistema? Hein? A força resultante do sistema é, para o bloco A e B, é F. Qual é a massa do sistema? Massa de A mais massa de B. Qual a aceleração do sistema? É A, que eu posso dizer.
que nós queremos saber. Então, nós já obtemos aqui, né, a equação geral dos dois corpos. A força resultante, que é a força F de todos, é a massa do A e do B, né, somadas vezes a aceleração do sistema. No caso, a força F é 50, a massa de A e de B é 2 e 3, então somando aqui 2 mais 3 dá 5, então 5A de um lado e 50 do outro. Quando eu pego esse 5 e passo dividindo, vai ficar 50 por 5, dá igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Resposta item B. Bem simples, né? Utilizando aqui a questão, né, do todo, né? Já que eu quero a aceleração geral, eu posso obter através da força resultante geral, que é a força F, que é igual a massa vezes a aceleração, mas a massa do todo é o que? A massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do todo, que é a que nós queremos saber. Ao substituir os termos, nós encontramos a aceleração do todo, que é 10. Beleza? Vamos aqui para a quarta. O homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é, né, adote a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, né? Eu tenho esse bloco aqui de 5 kg, certo? Está em cima de uma mesa, então existe aqui a força que a mesa faz sobre o bloco, é a força normal que está para cima. A força que a pessoa puxa, né, esse bloco para cima é a força F. E existe a força peso para baixo, certo? Se você adotar aqui o sentido positivo para cima, né, o que é que vai acontecer? Olha, ele está dizendo que, né, esse caixote aí, essa caixa, né, ela está em repouso. Por quê? Porque o homem tenta levantar a caixa. Se ele tenta, então não consegue, certo? Ele tentou levantar, então a força resultante é 0, certo? A questão quer saber, né, o valor da força que a mesa aplica na caixa. O valor que a mesa aplica sobre a caixa é a força normal, certo? Ok? Se você adotar aqui o sentido positivo para cima, qual vai ser a resultante? Ora, a resultante vai ser a normal, que está na mesma direção em sentido aqui dessa trajetória positiva, então ele é positivo. A força F positiva e o peso está no sentido contrário da trajetória, é negativo. Pronto, isso aqui é a soma das forças, que é a resultante, que é igual a 0. No caso aqui eu posso pegar o peso e botar para o outro lado, né? No caso, turma, ó, botar para o outro lado e dizer para você que a soma, né, da força normal, né, que é a força que a mesa faz sobre esse caixote, e a força para cima que você está exercendo, que o rapaz está exercendo aí, este homem, né, é igual ao peso, certo? Dando o que? A resultante igual a 0, certo? Então nós guardamos essa primeira equação, vamos atrás do peso. Por quê? Porque eu quero a normal. Eu já tenho a força F, né, que ele deu, que é 10. Falta eu saber o peso. O peso, né, turma, nós medimos multiplicando a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A massa do corpo aqui que ele deu é 5, e a gravidade que ele deu 10. 5 vezes 10, 50 newtons. Substituindo agora na primeira equação, como é que fica? Ó, normal, nós queremos saber. Força F ele deu aqui, ó, que é 10 newtons. E o peso que nós obtemos, que é 50. Igual a 50. Pegando esse 10 botando para o outro lado, vai ficar negativo. 50 menos 10 dá 40 newtons. Certo? A força normal, aqui, ó, deu 40 newtons. Certo? Beleza? Turma, então a resposta aqui é o item D. Show? Vamos para a quinta. Ó, dentro de um elevador, um objeto de peso igual a 100 newtons está apoiado sobre uma superfície. O elevador está descendo e freando com aceleração vertical e para cima, de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o tempo de frenagem, a força que sustenta o objeto vale em newtons iguais a quê? Ora, turma, a força que sustenta o corpo é a força normal, que é a força com que o elevador vai fazer sobre, né, aqui o corpo para cima, certo? Por quê? Porque o peso está para baixo, né? Aí aqui o elevador vai fazer uma força, né, na pessoa, certo? Na verdade no objeto, né? No objeto para cima. Essa força está sustentando o corpo, tá certo? Então existe uma aceleração, como ele diz aqui, ó, para cima, uma desaceleração, não é isso?
a gravidade está para baixo, ok? Então, eu vou ter que adotar aqui um sentido positivo, certo? O sentido positivo eu estou adotando aqui para cima, tá certo? Por que, né, eu estou adotando para cima? Veja bem, a aceleração que ele está dizendo está para cima, certo? Se a aceleração está para cima, certo? Existe uma aceleração vertical e para cima, certo? Se existe aceleração, existe uma força resultante. Então, a força resultante vai ser para cima, certo? Então, eu coloco o sentido positivo para cima. A força resultante vai ser o que? Ora, de acordo com essa trajetória positiva, vai ser, né, a força normal, que é positiva, menos o peso aqui que está no sentido contrário da trajetória negativa. Pronto, eu somei as duas forças aplicadas sobre este corpo, né, aqui, que deu a força resultante. A força resultante vai ser igual aqui a massa, né, desse objeto, vezes a aceleração que ele vai adquirir para cima, certo? Que ela é positiva, certo? No caso aqui, turma, substituindo o que, né? Você tem que saber quem é o peso, certo? Por que o peso? Porque ele deu para você, né? Na verdade, a massa, né? Tem que saber. Alô? Oi? Som. Oi? Só um minuto, turma. Oi. Som. Perdão, turma, eu reduzi aqui, né? Então você tem que saber o que? Você tem que saber a massa, né? Porque, ó, não sabe a massa, mas sabe o peso. Então, aqui, ó, na segunda situação aqui, você vai encontrar, né, o peso, né? Quer dizer, a massa, né? Porque o peso ele já deu. Então, o peso é massa vezes a gravidade. O peso que ele deu, 100. A massa eu quero saber. E a gravidade que ele deu, né, 10, né? Eu pego aqui a massa, que está multiplicando pelo 10, né? Para encontrar ela, eu pego 10 e passo dividindo. Então, 100 por 10, né? Cortando aqui um zero com zero, dá 10 kg. Agora sim, eu vou ter a possibilidade de encontrar normal, né? Essa força que sustenta o objeto, né? Porque, né, essa resultante aqui que eu fiz, ó, né? E isolando aqui, né, a normal, pegando esse peso que está negativo, passando para o outro lado, vira positivo. Então, ou seja, estou isolando a normal, né? Então, substituindo os valores, né, a massa que nós obtemos aqui, né, através do peso, é 10. A aceleração para cima é 0,1 e o peso 100. Então, 10 vezes 0,1, essa vírgula vem para cá, né? Uma casa decimal vira 1, né, quando eu multiplico por 10. Então, fica 1 mais 100, 101, resposta item A. Beleza? Vamos agora para a sexta. Então, assim, ó, a segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da resultante sobre ele, inversamente proporcional à sua massa. Isso aí, turma, é o quê? É a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Diretamente proporcional ao quê? Se eu aumento a força, eu aumento a aceleração. E ele está dizendo aí, né, que a aceleração é inversamente proporcional. Ou seja, quando eu pego aqui a aceleração e passo a massa dividindo, como aceleração e massa estão em posições inversas, como assim, professor? Se eu dividir aqui a aceleração por 1, na sua fração a aceleração está em cima e na sua fração a massa está embaixo. Quando isso acontece, né, quando as grandezas estão em posições inversas, né, se a massa aumenta, a aceleração diminui. Basta você verificar. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil você vai acelerar ele. Então, a aceleração naquele corpo vai ser menor, né? Se a massa for menor, aí a aceleração vai ser maior, né? Porque você vai fazer uma força e provocar uma aceleração muito maior nele quando a massa é menor. Então, é sempre o inverso, certo? Inversamente proporcional. Aceleração em massa. Mas aceleração em força é diretamente proporcional, né? Quando eu aumento a força, eu aumento a aceleração, certo? Então, assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de 2,5 kg e as forças F1 e F2 são horizontais e opostas em metros por segundo, essa aceleração vai ser igual a quanto? Então, turma,
vamos aqui adotar um sentido positivo, que eu vou adotar da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu sei que o 32 é maior que o 12, então a resultante vai estar voltada nessa direção e nesse sentido, certo? Então eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? Ora, de acordo aqui com esse sentido positivo, F2 é positivo e F1 está no sentido contrário da trajetória positiva, é negativo. É igual aqui a massa do corpo vezes a aceleração do sistema, né? Então, substituindo os valores, né? Mas antes de substituir os valores, nós isolamos o A da aceleração que ele quer saber. Ele pega a massa e passa dividindo, tá multiplicando, passa a dividir. Então vai ser F2 menos F1 dividido pela massa M. F2 é 32, F1 é 12 e a massa 2,5. 32 menos 12, 20. 20 dividido por 2,5 dá 8 metros por segundo, item A. Certo? Vamos aqui para a sétima. Em um local em que a aceleração gravitacional vale, né, 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração igual a 520 newtons. A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto, né, ou fazer no objeto, durante a subida, sem que a corda se rompa é... Então, turma, vamos verificar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um peso, certo? Um objeto sendo impulsionado aqui por uma força de tração ou tensão, né? Essa força de tração, ela se distribui ao longo da corda, certo? Aqui, ó. E ela está contrária ao peso. Como esse rapaz vai acelerar, né, esse objeto para cima, então vai existir uma resultante para cima. Então eu vou colocar aqui, né, o sentido da trajetória positiva para cima, já que a resultante vai ser para cima. Tá certo? Então eu estou atrás dessa aceleração. A questão deu o peso, mas não deu a massa. Então eu vou atrás da massa, ó. Peso igual a massa vezes a gravidade. Então substituindo aqui, ó, o peso é 400, a massa eu quero saber e a gravidade é 10. Passando o 10, né, para o outro lado, né, isolando a massa, vai ficar 400 por 10, corto 0 com 0, 40 por 1, 40, encontrei a massa. Mas o que eu quero saber é a aceleração. Então vamos lá, vou aplicar aqui a força resultante para este bloco. A força resultante, de acordo com essa trajetória positiva, é o que? A tração está na mesma direção e sentido da trajetória positiva, logo ela é positiva. E o peso, no sentido contrário, é negativo. Pronto, eu somei aqui as forças vetorialmente, né? Tá certo? É igual aqui a massa, que eu já sei que é 40, vezes a aceleração que eu quero saber. Então, substituindo os valores, né? Mas antes de substituir os valores, eu isolo o A, né? Já que o que eu quero saber é a aceleração. Passa a massa dividindo. Então, vai ser tração menos o peso dividido pela massa. A tração é 512, o peso 400 e a massa que eu obtive 40. 512 menos 400, 120. E a massa aqui 40, eu corto 0 com 0, né? Aqui, ó. Fica 12 por 4, dá 3 metros por segundo ao quadrado. Resposta item E. Certo? Beleza, turma? Vamos aqui para a questão 8. Vamos lá. Em suas últimas viagens, o programa, né, Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia para 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente 2.100 newtons, né? Enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons. A força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força-peso. A força-peso é calculada pelo produto da massa do objeto, né, cujo peso se deseja conhecer, né, pelo valor da aceleração da gravidade no local em que esse objeto se encontra. Falando em outras palavras, turma, peso é massa vezes a gravidade do corpo celeste lá, certo? Então, considerando que o valor da aceleração da gravidade no planeta Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade na Lua corresponde a quanto? Então, primeiro de tudo, nós vemos aqui que o peso na Terra é massa vezes a gravidade na Terra. E o peso na Lua
é a massa da pessoa vezes a gravidade na Lua. O que é que não muda? A massa da pessoa, a quantidade de moléculas que a pessoa possui, que a massa não muda. O que vai mudar é a gravidade. Então, eu faço o seguinte artifício. Eu posso, como eu falei para vocês nas questões anteriores, pegar e dividir aqui, né, a equação 1 com a equação 2. Dividindo 1 por 2, né, fica o quê? Este lado eu pego e divido por esse. No caso, eu posso fazer divisão ou soma, né? Eu posso somar de lado a lado ou dividir de lado a lado, certo? Então, dividindo o peso da Terra, né, pela peso da Lua, vai ser igual a quê? Do outro lado, que é o peso da Terra, que é esse valor, dividido pelo que é peso da Lua, que é este valor, certo? Então, substituindo os valores, peso da Terra, 2.100, peso da Lua, 350. Aqui a massa, turma, ó, eu posso cortar, já que a massa é igual. Ficando em cima, gravidade na Terra, e embaixo, gravidade na Lua. Eu cortando aqui 0 com 0, né? 2.100, o 0 de 2.100, o 0 de 350 fica 2.110 dividido por 35 dá 6, certo? E ao fazer aqui meio pelos extremos, né? Tornando aqui o 6 fração, fazendo meio pelos extremos, vai ficar o quê? Né? Vai ficar 6 vezes a gravidade da Lua igual a gravidade da Terra. Mas eu quero saber, né, a gravidade da Lua. Então, pego esse 6 e passo dividindo. Então, a gravidade da Lua vai ser, né, eu pegar a gravidade da Terra e dividir por 6. É a sexta parte da gravidade na Terra. Então, a resposta aqui, a sexta parte da gravidade na Terra, o item E. Né? Sexta parte do valor da aceleração da gravidade na Terra, item E. Turma, aqui eu estou falando para algumas turmas, inclusive para uma turma que eu ensino no ISA Diogo à noite. Então, para a turma do ISA Diogo à noite, né, esta é a última questão, tá bom? A questão seguinte só vai servir para a turma lá do Menezes de Serpa, tá certo? Então, valeu, até mais para a turma do ISA. Agora, do Menezes, essa daqui é a última que eu vou falar para vocês. Vamos aqui. Essa daqui, a questão 9, é para a turma do Menezes, certo? Vamos lá. Um bloco de massa 2 kg está submetido à ação de duas forças, cujos módulos são respectivamente iguais a 10 e 6, conforme ilustra a figura abaixo. O bloco encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Sabemos que no local a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e utilizando seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual a... Então, turma, isso aqui eu falei para vocês, né? Então, um esquemazinho aqui, ó. Eu tenho essas duas, eu tenho uma força horizontal e uma força inclinada. A força inclinada eu posso dividir ela em duas, né? Se lembra lá dos vetores, né? Existe aqui uma força, né, horizontal. Essa força inclinada é como se existisse uma parte da força F1 atuasse na horizontal e parte da força F1 atuasse na vertical, certo? A força na horizontal, turma, que eu vou chamar de F1 aqui no eixo X, tem que ser igual à força F2, que está no sentido contrário. Por quê? Porque está em repouso, certo? E na vertical, ora, na vertical existe aqui a força F1 no eixo Y, certo? Que eu vou fazer aqui o eixo Y e o eixo X. Então, a força F1 no eixo Y, ou seja, no eixo da vertical, está aqui, né, para cima, tá certo? Assim como a normal, né, que é a força que a superfície faz sobre este bloco. Então, para que fique em repouso, a força F1, né, no eixo Y ou na vertical, somado com a força normal, tem que ser igual a quem? A força peso, que está para baixo, certo? Então, dado essas observações, né, nós queremos saber qual é a normal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a primeira situação que não precisa fazer para obter a resposta da questão. Mas, mesmo assim, eu fiz, né? Só para reforçar que vocês podem fazer isso em outras questões, né? Mas aqui é só esta questão eu vou fazer, certo? E é a última. No caso, a resultante no eixo X, né, aqui, ó, a força resultante no eixo X é zero, porque está em repouso, né? Então, a força, né, aqui no eixo X é o que, ó? Força resultante no eixo X, F1 é positivo, F2 é negativo. Então, ficaria assim, ó, F1x
menos F2, né, que é a resultante, é igual a 0. Passando F2 para o outro lado, que é negativo, ficaria o quê? Ficaria que F1 no eixo X é igual a F2. Isso aí nós já sabíamos, né? Mas como é que nós medimos F1, né? É claro que eu estou fazendo isso aqui, né, essa medida de F1 no eixo X, mas não é necessário, só mais para a gente explorar mais a questão. Na força F1 no eixo X, turma, eu falei para vocês que eu encontro ela multiplicando pelo cosseno. A força é F vezes o cosseno, certo? O cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ, né, para esta questão é 0,6. Então, multiplicar a força F, que é 10 vezes o cosseno de θ, que é 0,6. Então, a força na horizontal, que é força 1 no eixo X, é 6, que é 10 vezes 0,6, que vira 6 newtons. Então, a força F2 também é 6 newtons, tá bom? Agora, eu vou fazer esse mesmo processo na vertical. Então, a força resultante, né, aqui na vertical, ou em Y, é 0. Então, eu vou adotar aqui o sentido positivo do eixo vertical para cima, não é isso? Aqui, como se fosse o eixo cartesiano. Então, as forças positivas são quem? A normal e a força F1 de Y, né? Normal e F1 de Y. E quem está no sentido contrário é a força peso, né? Então, isso aqui é a resultante e eu igualar 0. Para encontrar isso aqui, turma, né? Eu, né, tô querendo saber o que? A normal, né? Eu tenho F1 de Y e eu tenho peso? Não, então vou encontrar. Então, primeiro F1 de Y. F1 de Y, que seria a força na vertical, eu utilizo, ó, multiplicando a força F vezes o seno de θ. O seno de θ ele deu na questão é 0,8, então a força F, que é 10 vezes 0,8, dá 8 newtons. E a força peso é massa vezes a gravidade. A massa que ele deu na questão é 2, e a gravidade também que ele deu, 10. Então, 2 vezes 10, 20, né? 20 newtons. Substituindo aqui nessa equação 1, como é que fica? Né? F1 na vertical, no eixo Y, é 8. A normal eu quero saber, né? Menos o peso, que é 20. Isso tudo é igual a 0. Então, eu passo, né, o menos 20 para o outro lado vira positivo e o 8 para o outro lado vira negativo. Então, fica 20 menos 8, 12 newtons é a normal. Resposta item B. Turma, ficamos por aqui. Valeu, até a próxima. Agradeço a vocês. Até mais.